Agora 2h09, de volta com o Estúdio CBN desta segunda-feira fria, que começou com chuva aqui na região de Campinas. E claro, essa chuva causou transtornos, foi uma chuva aí com um volume bastante intenso. Quem acompanha os locais afetados aqui em Campinas é o repórter Jorge Talmon. Oi Jorge, boa tarde. Oi Tayla, boa tarde aos ouvintes da CBN Campinas. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, até hoje cedo, o acumulado da chuva em Campinas para o mês de maio era de 57 milímetros. A média histórica do mês é de 62. Como choveu muito, em pouco tempo, chegamos a 86 milímetros. É mais do que esperado para o período. Isso não acontecia desde novembro do ano passado. Demorou para chover e, segundo o CEPAGRE, só choveu porque uma frente fria conseguiu furar o bloqueio atmosférico acompanhada de uma massa de ar frio de origem polar. Por isso que as temperaturas caíram. O CEPAGRE informa ainda que as baixas temperaturas vão continuar. E com tanta água hoje cedo, um vigilante, ao passar pela Avenida Papa Paulo VI, no Jardim do Trevo, ficou no meio do caminho porque o carro não funcionou mais. No vídeo que circula nas redes, é possível ver o carro parado, o motorista no teto, preso, sem ter para onde ir. E não é a primeira vez que isso acontece na avenida, segundo funcionários das empresas instaladas no local. Os bombeiros foram acionados, a Defesa Civil também compareceu e a INDEC isolou a área. Eu conversei com o dono do carro, que disse que pelo menos poderiam existir por aqui placas para alertar as pessoas de que essa é uma região que alaga frequentemente. Outro funcionário da empresa aqui perto também confirmou. Então, consultamos a concessionária da rodovia e também consultamos a prefeitura sobre esse assunto. A AB Colinas disse que a avenida é de responsabilidade do município e a prefeitura falou que tem um projeto em desenvolvimento para executar uma grande obra de drenagem neste local. Perguntamos sobre prazo e sobre sinalização, ainda estamos aguardando essa resposta. A Defesa Civil enviou uma retroescavadeira para cavar uma valeta para que a água possa escoar pelo sistema de drenagem da rodovia Anhanguera. De Campinas, Jorge Talmon. Agora são 2h12 e a gente vai entender esse fenômeno agora, né? Estamos ao vivo com Ana Ávila, que é pesquisadora do CEPAGRE, sempre conversa aqui com a gente. Como disse o Jorge Talmon, né? Campinas superou hoje o volume de chuvas que era esperado para todo o mês. O acumulado chegou a 87 milímetros. Ana Ávila, eu sei que está cada dia mais difícil explicar o que está acontecendo com a nossa temperatura, né? Mas a gente tem que te perguntar para o nosso ouvinte saber. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, boa tarde. Está difícil realmente, né? A gente não está conseguindo entender muito bem, mas de qualquer forma a nossa região ainda é privilegiada, né? Porque a gente tem uma condição meteorológica bastante comportada. Bom, e o que acontece, né? Eu ouvi o bloqueio a frente fria furou o bloqueio da onda de calor que já tinha ido embora. Como é que foi essa situação que fez a gente ter uma chuva tão forte no final de maio? Na verdade, a gente estava com uma situação de bloqueio aí, né, por todo esse período, todo maio, com uma situação aí sim, totalmente atípica, né, porque a gente estava com uma situação, né, de temperaturas altas, bastante acima da média, por um período muito longo, e ainda maio já é um período que a gente tem ondas de frio, assim, né, de uma certa forma é normal termos períodos com ondas de frio, com algumas chuvas, apesar de ser um período já que a gente tem a redução do volume de chuvas, né, mas agora, com esse bloqueio, a gente não estava tendo frente fria alguma, e aí ficamos por vários dias. De repente, essa situação desse bloqueio atmosférico foi rompida, ou seja, a frente fria que estava com muita intensidade no sul, acompanhada de uma massa de ar frio, conseguiu romper essa situação de bloqueio e chegou aqui até a nossa região. E com isso, a gente teve essas chuvas, essas mudanças, e essa chuva, né, ela veio já de sexta-feira, sábado, domingo, né, em alguns pontos, mas com maiores volumes aí no domingo e, inclusive, agora, né, na segunda-feira, por conta essa frente fria associada a um sistema, né, uma instabilidade, uma baixa pressão, né, aqui próximo, né, no oceano, e fez com que a gente tivesse
intensificação dessas condições de chuvas, porque para a gente ter a nebulosidade, a formação de nuvens e chuvas, a gente precisa ter condições para a formação dessas nuvens de chuva, e foi isso que propiciou essas chuvas mais volumosas aí nessas últimas horas. Ana, boa tarde. A gente teve, inclusive, impactos aqui na cidade, né? Trouxemos as informações agora por conta dessa chuva tão concentrada, né? Em um curto período aí de tempo, trazendo alagamentos. E a gente tem previsão, inclusive, da passagem de uma segunda frente fria aqui pela região nos próximos dias. A gente corre o risco de ter novamente essa chuva intensa aí e em curto espaço de tempo também durante a semana, novamente aqui na região? Olha, o que nós vamos ter nos próximos dias é a influência dessa massa de ar frio, né? Então, apesar de que agora a gente já teve um aumento aí nas temperaturas, né? Até por conta do aparecimento do sol, mas é isso que vai predominar. Então, nos próximos dias a gente não tem essas frentes frias, essa condição dessa instabilidade, vai passar mais pelo oceano mesmo, né? E os modelos estão mantendo essas condições de tempo mais estável aqui para a nossa região, né? Nós temos na quarta-feira uma estabilidade, né? Mas nada, pelo menos até agora, né? Nada que se compare a esse volume expressivo de chuvas que nós tivemos. Na quarta-feira a gente vai ter nebulosidade, aí uma variação, uma possibilidade de chuvas localizadas, mas bem menos volumosas e uma condição mais curta, mais rápida do que essa situação que a gente teve, que persistiu aí durante todo o fim de semana. Ana, e a gente tem visto também, né, nas médias, tudo diferente, né? Se a gente pegar os números aqui passados pelo próprio CEPAGRE, né? Por exemplo, janeiro ainda teve um volume próximo de chuva, fevereiro ficou muito abaixo, março abaixo, abril bem abaixo e agora em maio a gente já superou. O que a gente fala sobre chuvas acumuladas, né? Tem isso também, quando se fura esse bloqueio, como você explicou, a chuva ela vem mais forte, vem acima do que é esperado, ou a média histórica é apenas um padrão assim para a gente ter como parâmetro? A média é um parâmetro de comparação, né? Mas, por exemplo, uma média aí você tem uma temperatura de 30 graus, né? De repente você tem outro dia com a temperatura de 10 graus, a média é 20. Então, quer dizer, esse intervalo entre o maior e o menor valor, ele varia muito. E a média é um parâmetro de comparação. Então, a gente tem verificado muito a questão dos extremos, né? Extremos de chuva, número consecutivo de chuva, isso é uma análise que a gente precisa. E a gente tem usado mais do que, de uma certa forma, ela dá uma informação mais próxima da realidade do que a média. A média, ela varia muito, mas é muito, apesar disso, né? Desculpa a redundância, mas ela é muito usada, é um parâmetro de comparação. Então, realmente, ela dá uma amostra para a gente da real situação. Agora, Ana, a gente teve aí um início de outono, podemos dizer, com menos chuvas do que o esperado para o período. Tivemos até situações de problemas de abastecimento de água aqui na região. Em Vinhedo, por exemplo, já existe aí até um racionamento, né, que foi implantado por conta disso. E agora a gente teve essa chuva aí acumulada, né, em apenas aí um final de semana, a gente pode dizer assim, por conta desses fenômenos climáticos. Mas e para os dias que vêm por aí, né? Finalzinho de outono já, início de inverno, o que a gente pode esperar? Deve ter uma chuva aí dentro do esperado para o período? Qual que é a previsão aí para as próximas semanas? É um período de pouca chuva, né? Em termos climatológicos, tudo aquilo que a gente conhece com base nos nossos dados históricos, é um período que a gente tem realmente pouca chuva. Então, por exemplo, a época de recuperação de mananciais é no verão. Então, esse verão foi muito restrito com relação às chuvas, infelizmente, né? Nós tivemos uma primavera lá, né, novembro, outubro, com chuvas e transtornos, inclusive muitas chuvas, mas o verão, que é a época que a gente tem chuva normalmente, foi um verão com pouco volume. E daqui para frente, isso é esperado que tenhamos pouca chuva, né? Tradicionalmente, o inverno na nossa região, ele é um período que a gente tem pouca chuva. Isso não significa, Tayla, que a gente não tenha eventos que nem este agora, por exemplo, chuvas, né? Isso dá uma
uma mudada, assim, dá um alento aí nessas condições, né? Nem é rápido, mas inclusive os volumes dos rios aumentam ligeiramente. Mas, de forma geral, daqui para frente, o período é de pouca chuva mesmo, infelizmente. Ana, agora também, né, como a gente tem essa média histórica e muito as estações bem definidas, né, isso tem uma tendência de mudança também, afinal de contas, né, o verão choveu pouco, o outono, o frio demorou para chegar, tinha onda de calor e agora a chuva veio. Isso a gente pode pensar numa tendência de misturar mais as estações? Na verdade, assim, o que a gente tem observado é que, apesar dessa mistura das estações, a gente tem observado, por exemplo, não foi agora, não esse caso, mas tem tido ondas de frio, às vezes no outono, né, na primavera, e às vezes no inverno passa quente. Por exemplo, o que tem sido verificado com relação aos dados observados é que a gente tem tido chuvas mais frequentes, assim, chuvas em curto espaço de tempo, e depois períodos mais prolongados com a falta dela, ou seja, períodos de estiagem mais prolongada. Isso sim a gente tem verificado com relação às chuvas, né? E é uma tendência, é isso que a gente espera, os modelos todos vêm apontando ao longo dos anos, das mudanças climáticas, esse padrão, e a gente tem verificado isso, períodos prolongados, e claro, quando a gente tem esses períodos prolongados de estiagem, aumentam as chances de termos altas temperaturas. Então, essa situação, ela agrava um pouco mais. E, por outro lado, as chuvas concentradas num curto espaço de tempo. Isso, agora, de forma geral, a gente ainda não tem verificado uma inversão muito maior do que isso com relação às temperaturas. Por exemplo, os verões, eles continuam quentes, né? O que se verificou, e o próprio inverno do ano passado nos mostrou, foi que os dias frios estão cada vez diminuindo mais a frequência, né? Então, a gente tem tido dias mais quentes mesmo no inverno, temperaturas acima da média, e o número de dias com temperaturas baixas reduzindo. Isso é uma questão também comprovada com relação aos dados, e é uma tendência. Ana Ávila, pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, mais uma vez tirando muitas dúvidas dos nossos ouvintes depois desse início de semana muito chuvoso, já o fim de semana também. Muito obrigado pela participação mais uma vez, Ana. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde para vocês.